Curte a canção aí. Novo som. É da nossa época, né? Talvez você mais jovem não conheça. Mas curte aí. Daqui a pouco nós vamos bater um papo. Vai chegando aí. Pastor André é tão jovem, conhece Novo Som. Nossa, bem-vinda. Vamos chegando aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um, a cada família, a cada casal. Hoje nós estamos na nossa live aí ao vivo e o tema é o casal na quarentena. Vamos bater um papinho sobre isso. Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas aí? Aqui o negócio tá sério, viu? Vamos conversar sobre isso e pedir a Deus que nos ajude. Nós precisamos da ajuda do alto. Amém? O pessoal tá chegando aí, vai mandando o link, vai avisando aí quem você puder avisar e convidar, tá bom? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Casal na quarentena. Você pode, daqui a pouquinho, quando nós começarmos aí, você pode mandar suas perguntas também, tá bom? Nós vamos ter um tempo aí para responder vocês, tá bom? Essa canção de amor que traz um pouco do meu coração. Deixa eu ver quem tá aqui. Real Amor. Gláucia. Pastora Fabiana, Ana Carolina. Wesley. Lucineide. Lucineide é a nossa terapeuta extraordinária. Bem-vinda aí, Lucineide. Jaque. Cristiane,
A pastora Lu, na verdade, é a razão por que ele está vivo, entende? Obrigado, Lu. A Lu falou que a sintonia tá grande. Até na camisa. Florida. Quem tá aqui, você não tá vendo, é a Mel, viu? A Mel, quando a gente vai fazer live, ela fica aqui querendo um carinho. Aí, a Mel. Então vamos lá, vamos começar aí. Deixa um fundinho aí, irmão. Boa noite, boa noite. Ele quer desligar e eu quero que deixe, entendeu? Boa noite, é isso aí. Ele quer desligar os comentários e eu quero que deixe também. Os comentários estão aí porque eu falei. Eu ia desligá-los e ela pediu para não. Então, você veja que o negócio é tenso, né, irmão? É tenso. Então, queridos, nós vamos começar nosso papo aí sobre o casal. Por que o casal na quarentena? Porque é algo que nós estamos vivenciando e fazendo uma pesquisa, né, estudando sobre o assunto, eu percebi que o índice de problemas conjugais aumentaram, não é? Então, as discussões, as brigas, não é? Então, nesse tempo onde a gente fica mais tempo junto, nós precisamos encontrar caminhos e saídas para que a gente termine a quarentena juntos. Esse é o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é que a gente não deixe que a pandemia, que todo esse processo gerado por esse vírus, que esse vírus não seja o agente que vai separar o marido da mulher e a mulher do marido, o homem da sua família e a mulher da sua família. Você sabe que eu estava até conversando com a pastora Lu esses dias sobre isso, e eu comentava com ela acerca do fato que é uma verdade importante, é que toda a bênção de um casal é exatamente o fato da separação. Em que sentido? Antes do vírus e da pandemia, a maioria de nós saía de manhã, a mulher que tem o seu trabalho fora também saía para o trabalho, o homem também da mesma forma, eles passavam o dia sem se ver. Mandava mensagem, torpedo, WhatsApp, não é? Beijinho, coraçãozinho. Sentia saudade. Então, essa é uma positividade desse afastamento que cada um tinha diariamente e que com o vírus e esse isolamento, principalmente nas primeiras semanas da problemática, fez com que os casais estivessem juntos o dia todo, por exemplo. Como é que fica junto o dia inteiro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? E agora é preciso equacionar isso. Então agora não sai mais e volta só à noite, para rever, para estar com saudade, para abraçar, para beijar, não é? Então agora não, agora é uma disputa interna
que outrora nós não tínhamos. Então, isso é uma das complicações desse momento de pandemia. A mulher com um monte de coisa para contar, com um monte de coisa para perguntar. E agora, né? Isso. A mulher, como a pastora diz, chegava à noite, quando o marido chegava, ou os dois chegavam juntos do trabalho, tinham o que conversar, discutir do trabalho, das crianças da escola, que agora nem criança não vai para a escola mais, né? As crianças ficam em casa também. Então, é toda uma novidade que nós não tínhamos, não é? Antes desse vírus. Então, a nossa vida tinha uma rotina totalmente diferente. Então, agora, o marido fica dentro de casa o dia inteiro. Você imagina o camarada em casa o dia inteiro. Estou falando dos primeiros dias, porque agora já abriu, as pessoas já estão voltando a trabalhar, mas pensando nos primeiros dias de isolamento, né? O marido, por exemplo, que não tinha o costume de lavar louça, e agora ela quer obrigá-lo a lavar louça porque ele está em casa. Lavar banheiro, cuidar dos meninos, pôr os meninos para fazer tarefa, tomar banho, trocar de roupa, alimentá-los. Então, percebe que as dinâmicas da vida em casa mudou radicalmente. E associado a isso, você ainda tem o problema financeiro, não é? Porque muitos perderam a sua fonte de trabalho, perdeu o seu emprego. E agora, então, além de estar em casa com todas essas problemáticas, tem a questão financeira que tem pressionado as famílias. Então, como é que nós podemos enfrentar tudo isso e não permitir que isso faça com que a gente deixe de cuidar do nosso casamento e cuidar um do outro? Tem pessoas que não estão mais suportando estar no mesmo ambiente que o outro. Tamanha é a pressão. Então, nessa noite, nós nos propomos a começar isso aqui, que vai ser uma série. Nós vamos fazer várias sextas-feiras, né? Provavelmente teremos casais convidados, né? Que já contactamos, que vão falar com a gente também, que vão trazer a sua experiência, a sua bagagem, né? Então, e nós vamos fazer isso, abrir esse espaço para a gente pensar o casal que precisa continuar junto. Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, pastor, eu não aguento mais, eu posso me divorciar? É uma via. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é se é isso que Deus tem. Se é isso que Deus tem, a resposta já está pronta, porque a Bíblia diz que o que Ele uniu não separe o homem. Então, e Deus também diz na sua palavra que Ele odeia o divórcio. Então o divórcio é um consentimento por causa da dureza do coração dos homens, que não querem trabalhar para resolver as questões. Então é mais fácil descartar do que arrumar o que estragou. Então, deixar essa palavra introdutória com você, porque é nisso que a gente quer pensar nessa série Casal na Quarentena. Como é que a gente vamos continuar juntos como uma só carne e passarmos por toda essa pandemia e sairmos lá na frente juntos e não separados. Ok? Tu, meu amor. Muito bem. Em breves palavras, eu quero pensar que o casamento pode ser uma logosofia. E o que é logosofia? É uma autotransformação. E o casamento é para isso, é para nos transformar. É uma ferramenta poderosa que pode, de fato, te ajudar ou pode colocar você num beco de trevas. Então,
não é fácil, mas pode sim ser algo poderoso para a nossa vida. Jó, lá no capítulo 8, versículo 2, Jó fez uma coisa incrível. Ele começa a desabafar, né, para os seus amigos. Tem um versículo, acho que Jó 7, versículo 11, que ele diz que vai derramar as angústias da sua alma. Eu acho incrível, Jó fez isso e ele realmente jogou toda a angústia da sua alma, toda a podridão, tudo que estava fétido dentro do seu coração, ele foi jogando. Ele não errou nisso, de maneira alguma. Ele errou foi na questão dos ouvidos que ele escolheu para ouvirem-no. Na verdade, ele nem escolheu, né? Os amigos foram para lá e acho que era a única opção que ele tinha. Mas no nosso caso, nós temos outra opção. Não é como Jó, que estava de fato cercado por tanta tribulação, que ele não tinha como sair do lugar. A geografia onde ele estava, existencialmente, fisicamente, emocionalmente, o impedia de caminhar. E os amigos foram até eles, né? Zofar, Bildad, né? Eram 3 amigos, Elifaz, e eram os amigos que estavam ali para ouvi-lo, só que eles não eram pessoas maduras suficientemente para ouvirem tantas coisas fétidas da alma de Jó, para ajudar Jó a ruminar tudo aquilo. Então, o que eu quero contar para você, que é muito bom para que eu continue caminhando, respirando, continue de pé e que não mate o meu adversário, é porque eu encontrei um ouvido profilático para me ouvir. Eu aprendi a conversar com o meu espelho, eu aprendi a conversar com Deus, mas tem hora que você precisa de alguém sinestesicamente próximo mesmo para ouvir você. E eu quero te dar esse conselho. Faça isso. Tem alguém para você falar. Alguém que tenha maturidade para ouvir tudo que você vai dizer, todas as angústias da sua alma, sem depois achar que você é aquilo que está ali naquele momento. Porque quando nós estamos muito angustiados, caramba, meu Deus, nós somos capazes de arrancar de nós mesmos o nosso pior. E é isso que a gente precisa fazer, encontrar alguém com ouvido profilático, alguém com maturidade, que não vai achar que você é sempre aquilo ali que está diante, né? Falando. Enfim. Eu posso contar as perguntas que sempre me vêm agora ou fica pro final? Pode ir. Tá bom, então vamos lá. Já tem pergunta aqui também. Tá bom. Tem algumas perguntas que as meninas sempre me fazem, né? Nos aconselhamentos. Eu separei as mais recorrentes. E então quero contar para vocês. Por que é que eu me desiludi após me casar? Desiludido. Por quê? Por que é bom ter me desiludido? Porque todo iludido é um ludibriado. Então quando você se desilude, casou, aí passou 2, 3 meses, você tá, nossa, me desiludi, que eu tava enganada. É porque aí começou de fato o chamado vida real, entendeu? Então, vamos embora? Caminhar com gente que já tem mais tempo de casado que você, que possa te ajudar. Gente de Deus, né? Porque, enfim. Segunda pergunta. Por que eles querem sexo a todo instante? É a fisiologia masculina. Eles resolvem dor de cabeça, eles resolvem as tretas, eles resolvem as diferenças, eles resolvem o peso do trabalho, se eles estão com problemas financeiros, emocionais, se brigou com a mãe, se brigou com o chefe. Qualquer coisa o homem consegue resolver fazendo sexo. E aí é que tá a treta, porque homens fazem sexo e mulheres querem fazer amor. Então é preciso encontrar um equilíbrio, porque, por exemplo, se o pastor Paulo vira para mim e fala assim, vamos, no começo do casamento ele dizia muito isso, vamos, eu vou ser bem chula, tá? Me deem essa liberdade. Eu quero transar, eu quero te pegar. Eu nunca gostei disso, até que ele aprendeu. E aí ele usa um termo que eu gosto, que eu acho bem bacana. Vamos fazer delícia? Então, não é um termo romântico. E ele descobriu também que eu não sou essa pessoa romântica, sabe? Que derrama. Não, eu sou equilibrada. Então,
essa expressão é bacana. Terceira pergunta, bem recorrente. O que fazer? Eu já não sou mais a mesma pós-casamento. Sartre disse o seguinte: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. E eu quero tirar aqui uma licença poética e mudar um pouquinho, mas não tirando o contexto e a beleza de tudo aquilo que ele filosoficamente disse tão bem. O que foi que o casamento fez de você? Não importa o que o casamento fez de você, o que importa é o que você fez com o que o casamento fez de você. Então, encontre um equilíbrio para as coisas. Quarta pergunta: o que fazer para mudar meu marido? Não mude seu marido, mude primeiro você. Quando você mudar, você vai conseguir mudá-lo. Eu fiquei 10 anos sofrendo uma loucura. O nosso ajuste demorou porque eu queria mudar o meu marrento favorito. Quando eu entendi que eu precisava mudar, aí o Espírito Santo começou a fazer uma mudança maravilhosa na vida dele. Enfim. Quinta pergunta: preciso salvar meu casamento? Humilhe-se diante de Deus. Ele pode salvar não só seu casamento, ele pode salvar você também. Sexta pergunta: eu não gosto de sexo. Não devia ter se casado, tá? Mas existem estimulantes naturais. Vá a uma farmácia homeopática. E aí você vai se informar lá, porque os remédios são a partir do seu peso, da sua idade, enfim, não vou te dar aqui um nome específico, você precisa ir à farmácia, tá bom? E munida já do seu peso e enfim, algumas perguntas vão ser feitas e você vai adquirir então um remédio bacana, alguns forma oral, outros para você passar na sua pele, e que são muito legais, tá bom? Sem contraindicação, porque é homeopatia, enfim. Como rachar a cabeça dura do meu marido? Rache a sua junto. Como? Casamento não é para você ser feliz, casamento é para fazer feliz. E essa matemática, ela não é fácil. Eu acho que a solução é o divórcio. Uma das coisas que eu mais ouço. Eu acho que a solução realmente é o divórcio. Não. Divórcio não é remédio para um casamento doente. Porque se o casamento está doente, é porque os dois estão doentes. E o remédio é o que então? O remédio é o perdão. A nona, já junto aí, né, com a outra. Então a 10ª já. Por que não consigo ser feliz nesse casamento? Porque casamento não é geografia para você ser feliz. Casamento é geografia para você fazer o outro feliz. Casamento é a geografia onde a gente mais conhece a cruz do Calvário, porque a cruz do Calvário nos aponta o outro e o casamento faz a mesma coisa, nos aponta o outro. Então, casamento é cruz. Casamento é cruz, tá? Apontando o outro. Simples assim. Amém, irmão? Amém. E a última pergunta: qual o maior termômetro de intimidade entre um casal? Eu acho interessante essa pergunta. O maior termômetro de intimidade entre um casal é quando o silêncio não os incomoda mais. Quando vocês fazem uma viagem, 1 hora, 2, 3 juntos, e vocês conseguem, um fica olhando, o outro dirigindo e olhando o pôr do sol, ou olhando as árvores, respirando aquele ar puro, enfim, ou mesmo dentro de casa, que é o caso aqui, né, na quarentena, dentro de casa, cada um no seu espaço. Então é preciso respeitar esse espaço. Eu acho que isso faz uma base bem bacana, sabe? Quando um respeita o espaço do outro, o espaço de solitude, eu acho que isso é poderoso, isso é profilático. Terminei aqui, então, o meu pedacinho. Então, tem uma pergunta aí, como conviver com uma pessoa com temperamento difícil? Essa você tem que responder, que o temperamento difícil aqui sou eu. Você precisa... Olha só, eu vou tentar responder bem condensadamente, mas a gente pode conversar depois, você pode me ligar, a gente pode conversar mais, eu posso ser mais extensa nisso. E teremos outras lives, né, outros momentos ao vivo para nós conversarmos sobre isso, e é poderoso o que você perguntou. Mas eu aprendi a brincar de psicologia reversa. No primeiro momento você concorda com a pessoa, não é que você está mentindo, você não concorda e você vai fingir que concorda. Não, no primeiro momento você concorda, que é para você colocar
paz no ambiente, no cenário onde vocês se encontram, colocar paz no coração da pessoa. Depois você começa, olha, mas você precisa encontrar um jeito de falar que seja verdadeiro, que seja calmante, que seja profilático para o outro. Tente ser empática. Quando a pessoa vier, seja empática, porque em algum momento essa pessoa começou a adquirir esse temperamento difícil, porque certamente na infância, na adolescência, passou por coisas que você talvez nem saiba direito o que é, talvez a pessoa tenha até vergonha de dizer, como já ouvi muitas histórias, depois a esposa descobriu que o marido sofria pressão psicológica, moral por parte do padrasto, tentativa mesmo de violência sexual, enfim, pedofilia, o padrasto, enfim, são muitas histórias. Mas voltando aqui, você precisa saber fazer isso. No primeiro momento, usar a psicologia reversa, concorde com empatia, e depois, quando a pessoa se acalmar, você vai começar a argumentar e tentar mostrar o outro lado. É com muita oração mesmo, de fato. Amém? Amém. Então, queridos, esse ano nós vamos completar 30 anos, né? Juntos, 30 anos de... 31. Irmão. 30 foi o ano passado. Vocês viram? Tá Eles vendo? nunca decoram. Não sei, Nem sei data, lá, nem... não lembro. 31 anos. Quantos anos eu tenho? 51. Que bom. Então, esse ano nós vamos completar 31 anos de casados. Uma das coisas que ela pontuou aqui, que eu acho muito interessante de frisar e abordar mais um pouco, é sobre a individualidade de cada um dentro desse casamento, como uma só carne, mas não perder essa bênção que não reprimir a individualidade do outro. Então, isso é extraordinariamente difícil, mas não é impossível. Tem gente que olha para mim e para a pastora e pensa que nós temos um déficit enorme de comunicação entre nós. Por quê? Porque nós somos água e óleo. Por exemplo, há um respeito na individualidade sem que a gente deixe de ser uma só carne. Isso é extraordinário no casamento. Então, a figura de que um casal só é casal e cúmplice quando eles estão um dentro do outro não reflete a realidade. Existem casais que não se desgrudam nem para ir na panificadora na esquina, sem, contudo, ter o que nós construímos nesses 30 anos. Então, quando eu não estou com ela, não quer dizer que eu não esteja com ela, eu estou com ela. Nós continuamos sendo uma só carne, quando há esse respeito da individualidade. Gostou? Você gostou? Pode falar. Demais. Ela gostou, eu sei que ela gostou. Ela ama isso. Por exemplo, amor, eu vou ali. Vai com Deus, Deus te abençoe. E quando eu também preciso, amor, eu vou ali. Amém? Continuamos sendo cúmplices, uma só carne, marido e mulher, respeitamos um ao outro, mas temos a nossa individualidade. É muito ruim
quando há esse cerceamento da individualidade dentro do casamento. Muito ruim. Então, e ela também pontuou algo que eu achei interessante, que eu escrevi hoje, que o Evangelho de Jesus e o casamento se explicam um ao outro. Copiou de mim. Quando Deus inventou o casamento, já pensava na obra salvadora de Jesus. Então, casamento tem tudo a ver, é linkado com o Evangelho. Entendendo o Evangelho, nós conseguiremos entender o casamento. Então, tem mais pergunta aí? Vai olhando aí. Quando nós estamos nesse processo que eu comecei do casal na quarentena, aqui em casa aumentou eu chamo de rigilia. Você conhece rigilia? Um amigo meu me ensinou. Rigilia. Sabe? Tudo que vai fazer dá uma confusão. Eu falei, meu Deus, depois de 30 anos a gente tá com esse negócio aí, eu preciso conversar sobre isso. Nós vamos precisar abrir o coração e falar sobre isso, porque eu sei que tem mais gente passando por isso. Sabe? De uma xícara que eu deixava há 30 anos, mas que se eu deixar agora, parece que a Terceira Guerra Mundial está instalada. Tá me entendendo? Eu sei que você está me entendendo, porque você deve estar vivendo isso aí também. Eu vou pegar uma que tá jogada ali agora pra vocês verem bem que acabei de achar uma aqui na minha frente. Pega aí. Aqui a prova do crime. Tá vendo? É isso aí. Olha aqui a prova do crime. Tá vendo? Aí, ó. Achou? Olha aqui a prova do crime. Isso aqui, quando eu deixava, antes da pandemia, não dava nada. É porque eu também não parava em casa. Agora, irmão. Agora eu tô parando em casa. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Parece que os nervos estão à flor da pele, né? A gente não consegue mais se entender, falar a mesma língua. Parece que eu falo uma coisa e ela entendeu outra, que mulher não faz isso, né? Mulher ela nunca entende outra coisa. Ela sempre entende certinho. Mas agora na pandemia, parece que deu uma loucura nela. Que eu falo uma coisa, ela entende totalmente o contrário, e aí ela repete o que ela imaginou que eu disse sem ter nada a ver com o que eu disse. Tá entendendo? Você que está me ouvindo aí, você deve estar passando por isso aí, né, o Vaso? Porque é assim que acontece. Então, como a gente pode lidar com isso? Com essas questões no nosso cotidiano, do nosso casamento? É preciso entender que esta pandemia, ela vai passar. E nós não podemos estragar aquilo que nós estamos construindo de um casamento que tem os seus problemas, que tem as suas dificuldades, mas de um casamento no Senhor. Uma responsabilidade de entender que estamos unidos em Cristo e que precisamos vencer isso. Ele é a cruz que vai me ajudar a chegar no céu, então, né? Como é que eu largo a cruz? Não pode. Não pode, Temos né? que carregá-la. Não Firme. pode. Fica firme, irmão. O varão que está me ouvindo aí, fica firme. Essa pandemia vai passar. Você não vai precisar mais lavar vasilha. Não, senhor. Vai continuar lavando. Nossa. Você vai falar e ela não vai entender outra coisa. A pandemia vai passar. Aprenda a desenvolver estratégias para vencer isso aí. Porque senão, antes que a pandemia passe, vocês vão se separar. Vocês não, nós. Tá vendo? É? É sério. Não me libera pra sair amanhã, não. Pra você Figura. Outra coisa, irmão. Vocês precisam aprender a olhar para as coisas e não deixar que essas coisas fiquem no meio de vocês.
atrapalhando o relacionamento. Porque problemas não vão deixar de existir. Essa pandemia vai embora. Virão outros problemas que nós vamos ter que enfrentar como casal, como família, juntos. É juntos que nós vamos vencer. Então, o que é casamento? O que a gente precisa entender? Que casamento tem a ver com parceria, amizade, companheirismo, e não simplesmente com essa experiência de êxtase, da paixão, da carne. Não, casamento é muito mais que isso. Casamento tem a ver com esse lugar sagrado, o nosso lar, a nossa casa, mesa posta, comunhão, ombro amigo na tribulação. Isso é casamento. É essa força no dia a dia da diversidade. É encorajamento no caminho das dificuldades. O que é casamento? Casamento é um colo quentinho para a gente descansar. Extraordinário. Alguém com quem celebrar a vida, a alegria, as vitórias em meio a tantas coisas ruins. Casamento tem a ver com essa certeza da presença um na vida do outro, exatamente no dia mau, no dia do fracasso, no dia da adversidade, na noite de fraqueza. O que é casamento? Casamento tem a ver com ânimo, com esperança, com estímulo, com a valorização que se dá um ao outro. Valorização, dedicação, desinteressada, solidariedade, é somar as forças para construir uma vida bela, uma vida bonita. Não com ausência de adversidade. Elas virão. Então, casamento tem a ver com a certeza de que existe alguém com quem nós podemos contar nesse dia. Que dia? Num dia de pandemia, num dia de escassez, num dia de falta. Isso é casamento. Casamento é essa certeza que, na pior das hipóteses, eu tenho alguém com quem compartilhar a vida, por mais dura que ela se apresente, por mais difícil que estejam as coisas. Casamento é esta compreensão de que em meio às dificuldades nós nos uniremos, nos tornamos de fato e de verdade uma só carne para o enfrentamento do dia mau e dos dias difíceis. Sabe qual é a razão de muitos casamentos estarem acabando por causa desta pandemia? É uma palavrinha que precisa ser trabalhada. Orgulho. Nenhum dos dois quer abrir mão e fazer um reconhecimento que precisa fazer algo. Não abre mão. Ninguém, é o famoso adágio, não dá o braço a torcer. Fica ali rígido, duro, dura. Não abre mão. E diz assim: eu sei que eu tenho razão. Quem quer ter razão nunca, preste atenção nisso, continuará casado. Se você quiser ter razão, principalmente a priori, de um acontecimento ruim, aí você quer ter razão, até porque você tem razão,
Mas se você endurece nisso, você não tem condições de continuar casado. O caminho e a via pela qual vocês vão trilhar é a do divórcio. Por quê? Porque um não abre mão, o outro não abre mão. E aí, já diz o outro adágio também, que dois bicudos não se beijam. Então, é preciso construir, não é? Essa posição de humildade. E quando eu falo humildade, não é ser capacho, não é ser pisado, não é ser pisada, não é nada disso, mas é ter esse sentimento de humildade. E de, às vezes, naquele momento, onde a coisa está pegando, ceder e dizer, não, tudo bem, eu vou pegar essa xícara. Não, tudo bem, eu vou lavar esse banheiro. Não, tudo bem, eu vou colocar esse lixo para fora. Deixa comigo hoje que quem vai cuidar dessas crianças sou eu. Me entende? É você dar o braço a torcer. É você, no momento de tensão, esperar as coisas se acalmarem. Então, em momentos de crise como o que nós estamos vivendo, nós não precisamos de mais uma crise criada por cada um de nós dentro do nosso casamento, da nossa casa. Então, meu querido, casais na quarentena, não muda nada do que nós éramos sem quarentena. Os desafios que você tem hoje no seu casamento, você já os tinha antes da pandemia, não se engane. Eles podem ter aumentado, intensificado, mas eles já existiam. Então é preciso trabalhar isso. É preciso trabalhar isso. Para que a gente termine esse período de quarentena juntos. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mesmo que ela esteja nesse momento uma igreja rebelde. Tem igreja rebelde. Tem igreja desobediente. Tem. Olha, Tem. eu vou mostrar. Tem. Mas você... Quer começar? Cuidado. Você amando-a como Cristo amou a igreja, você não separa-se dela. Jesus não se divorciou da igreja porque a igreja se desviou dos princípios. Jesus continua sendo o noivo dessa igreja. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Pastor, qual é o padrão? Foi até embora, ó. Peraí. Pastor, qual é o padrão? O padrão bíblico é amar como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão bíblico. E amar como Cristo amou a igreja é fazer o que Jesus fez e faz pela igreja. Jesus é um fiel defensor de sua igreja. E as mulheres, também é bíblico, que elas sejam submissas a seus maridos. Submissão, nós já entendemos a Escritura, que não é subserviência, né? Hoje, por exemplo, o que eu fiz hoje? Nada. Nada? Nada. Meu Deus, eu pensei que eu Lavei tinha a feito louça alguma sozinho. coisa. Ontem você lavou a área. Ontem eu lavei a área. Ontem eu só isso. Vocês já viram isso? Na casa de vocês existe uma cena como essa?
Isso é um lugar Existe? extraordinário para guardar xícara. Então, deixa eu terminar meu raciocínio. Olha só. Submissão, não como subserviência, mas respeitando os papéis designados ao homem e à mulher. Ame como Cristo amou a igreja. Submeta-se à autoridade constituída por Deus. Isso quer dizer que esse homem não pode lavar vasilha, lavar banheiro, fazer comida, passar o aspirador de pó na casa, levar o lixo para fora. Não estou falando disso. Essas coisas da casa são competências da família. Inclusive os seus filhos precisam participar disso. Sempre que possível e puderem, e já tiverem idade, ajudar nas tarefas de casa. Precisa ensinar as crianças isso. Isso é bênção, vai ser bênção para elas. Ensinar a lavar o seu prato, a arrumar a sua cama. Quer mudar o mundo? Comece pelo seu quarto. Ensine as crianças a dividirem as tarefas da casa. Isso não é demérito. Isso não é escravizá-las. Não estou falando disso, mas dessa ajuda. Porque a família junto pode ajudar nas tarefas da casa. Principalmente em quarentena. Porque em quarentena, tudo aumenta. A louça na pia, ela prolifera. Ela brota. Ela tem o milagre da multiplicação, não é? E alguém tem que lavar isso aí, irmão. Senão vai dar bicho. Pode ser eu? Pode. Deve. Pode ser você? Sempre. Não precisa. Não é? Então a gente vai entrando num consenso e vivendo e fazendo com que essa harmonia na casa, que a casa tenha paz. Que a casa seja um ambiente, o melhor ambiente do mundo. Tem mais pergunta aí? Não. Não. Eu gosto de pensar que Jesus mandou que nós nos tornássemos crianças. Se nós fizéssemos isso, especialmente no casamento, porque eu brigo muito com ele, mas eu brigo sempre fazendo uma piada, rindo, tudo vira piada, de verdade. Porque aí a bronca que você dá, ela fica leve, ela fica gostosa, e você pode até repetir a bronca e a pessoa, uma hora conserta, ou não, né? Uma hora ou piora, né? Porque, pensa, a pessoa começa a largar a xícara, né, pelos cantos, Isso aí depois ela evolui. Isso aí né? é exposição, isso não deve ser feito. Ela não evolui. copie, não exponha o seu marido assim, ó, na Medina, o nome dele na Medina. Entende? Então, se você fizer isso, porque do jeito que eu tô brincando aqui, fazendo aqui com vocês, é quando a gente tá sozinho. Quem já teve a oportunidade de morar aqui na nossa casa, sabe que é assim que eu faço. Porque senão fica pesado. Jesus mandou que nós nos tornássemos criança. E qual é a principal característica de uma criança? Eles até brigam, porque tem hora que a gente fica bravo mesmo um com o outro, não é todo momento que dá pra fazer piada, né? Tem hora que eu fico brava mesmo. Mas poucos minutos depois, eu tô ali, já esqueço, enfim. Brinco, né, que eu vou ficar de mal, esqueço. Não, eu me lembrei agora, eu tô de mal de você. E vira piada mesmo, vira brincadeira. E aí fica gostoso, até pra dar uma bronca tem que ser gostoso, né? E aí os anos vão passando. E a gente vai percebendo que às vezes a gente perde tempo com bobagem. Quantos casamentos têm terminado em divórcio por questiúnculas, coisas tão insignificantes, que poderiam ser resolvidas com um bom diálogo, com esperar um pouco, com ter um pouquinho mais de paciência. Muitos casamentos poderiam ter continuado e seguido, mas terminaram
Porque faltou essas coisas. Então, casamento, em muitos momentos, você vai ter que fazer de cego. Faz de conta que não viu. Entendeu? Porque se você ficar vendo tudo, querendo tudo do seu jeito, querendo mudar o outro, e você nunca muda, então você quer mudar o outro, mas você não muda? Casamentos que acabaram. Eu já contei a experiência de um casamento que estava quase acabando por causa de um abacate. Ministrei isso num encontro nosso de casais. O casal estava em crise. E a crise, pasmem vocês, era um abacate que o marido negou a ela num determinado momento. E isso ela guardou. E isso foi... O abacate foi crescendo dentro do coração dela. Foi crescendo dentro do coração dela uma árvore de abacate. Sem abacate. E aí, quando nós tomamos pé da situação, eu disse, minha querida, você quer acabar com o casamento e você está se tornando essa pessoa amarga, amargando os seus filhos, o seu esposo, pesando o ambiente da sua casa por causa de um abacate. Irmão, abacate é a coisa mais imprestável que existe no mundo. Não, senhor. É uma delícia. Estou falando para mim. Tá vendo que tem ideia diferente. Se eu pudesse, para mim não existiria abacate. Mas um abacate está acabando com um casamento. Olha você, quando eu estou falando de coisas pequenas, pífias, questiúnculas. Eu disse, minha irmã, abacate, ele fica caindo nos telhados, quebrando telhado, estragando carro. Cai no chão, apodrece. Já viu gente que fica oferecendo abacate? Quer abacate? Porque não tem nem onde pôr. Não tem nem onde pôr mais. E aí a pessoa vai terminar um casamento por causa de uma besteira dessa, irmão. Estou te dando um exemplo muito pequeno e pífio para você entender. Não destrua e não perca a oportunidade de fazer do seu casamento, da sua família, da sua casa, um lugar de paz. Se tem um momento que nós precisamos de paz, é esse agora. Que o seu lar seja um lugar de paz. Faça do seu lar esse lugar. Invista nisso. Brinque com as crianças. Role com elas no tapete. Faça guerra de travesseiros. Marque a memória dos seus filhos com coisas boas. Está preocupado com coisa à toa. Com coisas que feriu você há meses, há anos atrás. Resolva esse abacate. Resolva essa xícara. Resolva essa xícara. Isso aí, resolva. Pelo amor de Deus. Compre abacate, o Cristiano tá falando. Compre abacate, né, Cristiano? Isso, compre abacate. Compra a caixa. Compre vai abacate. no vizinho, tem abacate no vizinho pra tudo quanto é lado. Pega as xícaras e Pega põe a xícara aqui, debaixo ó. da cama. Arrume a sua cama. Leva o lixo pra fora. Faz o que tiver que ser feito, meu querido. Cala a boca, para de falar. Para de falar um pouco. Para. Porque você sabe que elas falam pouco. E agora na quarentena, parece que deu uma doida nelas. Elas estão falando menos ainda. Resolva. Ore. Interceda pelo seu cônjuge. Interceda pelos seus filhos. Abençoe a sua casa. Profetize sobre ela. E você que é casado há 5, 10, 15, 20, 30 como nós, ou mais, vai continuar casado. Se você cuidar. Se você zelar. Se você abençoar a sua casa, como nós já dissemos aqui no início, vou repetir,
Não queira mudar o outro primeiro, mude você. Mude você. Trabalhe na sua interioridade. Faça as mudanças que precisam ser feitas para que vocês continuem casados. Tem mais perguntas? Tem? Não. Não tem mais perguntas, né? Então é isso, meu querido. Nós queremos orar por vocês agora. Por cada marido, cada esposa, cada lar aí representado dos que estão conosco e daqueles que também vão ver essa live depois porque ela vai ficar gravada no Instagram e no YouTube. Que o Senhor visite a sua casa. Que o Senhor ajude vocês a vencerem. Que o Senhor ajude você a melhorar como pessoa, como marido, como mulher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus nos uniu. E que não separe o homem o que ele uniu. Vamos sair juntos dessa quarentena. Juntos. Perdoe. Libere perdão. Chame o seu cônjuge para uma conversa. Sem os ânimos exaltados. Mas chame o seu cônjuge para uma conversa. E se tiver muito exaltado, chame uma terceira pessoa. Pegue papel e caneta. Relacione aquilo que precisa de mudança na sua vida. Na sua vida. E por falar em papel e caneta, deixa eu falar uma coisa para as meninas aí, certo? Porque eles têm memória curta. A gente conversa, combina e aí eles não lembram o que foi combinado. E aí distorce, vira confusão. Aqui acontece isso direto. Agora tem a bênção do WhatsApp. Às vezes eu tô lá no quarto, ele tá na cozinha, eu mando um WhatsApp pra registrar, entendeu? Quando ele... Porque aí eu quero ver, quando eu vou falar, o bonito esqueceu, eu vou lá no Zap, entendeu? Aqui, ó, registra tudo que for combinado, tudo, entendeu? Se você estiver conversando ao vivo, né, perto, bem sinestesicamente, até porque a gente tá mesmo em quarentena, vai lá, tá você combinado? Tá, vou registrar aqui no nosso WhatsApp. Registra na cara dura, assim, eu faço isso. Chega. Resolveu muita coisa. Tá acabando o nosso tempo lá. Tá bom, 1 minuto e 49. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar cada família que está conosco nessa live. Meu Deus. Visite o marido, a esposa, os filhos. Obrigada, que está conosco ao vivo agora. Pai, cada família, entre em providência. Visita os teus filhos de tal maneira que eles possam vencer juntos. E que o que o Senhor uniu não separe o homem. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos. E repreendemos toda e qualquer fúria do diabo contra as famílias. Que o Senhor os ajude, nos ajude a continuarmos casados, felizes, porque é assim que o Senhor nos quer. Não é perfeito, mas pode e deve ser feliz o nosso casamento. Nós profetizamos isso no nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus abençoe. Próximo encontro eu vou cantar a música que eu sempre canto pra ele. Tá pensando que é musiquinha romântica? Não é não. A música entrega a pessoa assim, legal, entendeu? Sexta que vem nós temos uma reunião de novo. Isso aí, 20 horas. Isso. Casal na quarentena. Amo vocês. Obrigado pela audiência e todos que participaram. Fiquem na paz. Tenham uma ótima noite. Te amo.